padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, na alegria de estarmos juntos aqui nesta comunhão, pela força da fé e na graça de nosso Deus, congregados ao redor da amada Mãe Maria, a Mãe de Deus, a Mãe de todos nós, para juntos acolhermos esta palavra santa que cada dia vem como uma interpelação amorosa de Deus para nos ajudar a modular o nosso coração em sintonia com o coração de Deus, porque somos filhos e filhas de Deus. O coração de filho e filha tem que estar modulado com o coração do Pai. Por isso a palavra de Deus convida-nos a reconhecer que somos filhos e filhas, povo de Deus, membros desse povo. Membros do povo de Deus porque filhos e filhas dele. Precisamos desenvolver, por isso, o prazer espiritual da proximidade à vida das pessoas, porque somos povo, até descobrir que isso é uma fonte de engrandecimento e de maturidade. Quando paramos diante de Jesus crucificado, encontramos o sentido de tudo que nos sustenta e é fonte de sentido para a nossa vida. Porque Ele, Cristo, é o Salvador, é aquele que nos congrega como povo e chama-nos a criar e a cultivar sempre, respeitosamente, proximidade entre nós, porque somos irmãos e irmãs uns dos outros, fecundando a paz, lutando pela justiça, nos deixando incomodar quando a dignidade de qualquer pessoa é ferida, em qualquer medida. Deus nos ajude a compreender esse nosso compromisso para que a nossa conduta seja à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isso, venha essa palavra santa de hoje para nos interpelar e nos clarear o caminho. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram." Amado irmão, amada irmã, os discípulos se aproximaram de Jesus para lhe fazer uma pergunta óbvia, porque Jesus falava ao povo em parábolas. A resposta de Jesus é uma resposta não apenas como quem viesse a dizer: falo assim porque gosto desse jeito de falar. Falo assim porque esse jeito de falar é um jeito costumeiro de falar. Falo assim porque esse jeito de falar é um jeito didático de falar. E é didático, na verdade. Mas o Senhor assim fala para conduzir os discípulos e o povo num passo a passo para compreender para além das evidências, daquilo que a própria inteligência, tão importante e indispensável, pode apropriar-se e dominar. Jesus então provoca ao dizer:
Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. O Senhor fala em parábolas exatamente para expressar a grandeza não apenas de um conhecimento ou de uma apropriação conceitual de uma explicação. O Senhor mostra que há um mistério, o mistério do reino, que é dado a eles não como privilegiados. Jesus não faz, porque Deus não faz acepção de pessoas. É exatamente dado a quem se torna discípulo, a quem se coloca na condição de discípulo, isto é, de ouvinte, que se deixa interpelar no fundo do coração para produzir por esta interpelação uma compreensão adequada. E ele então continua no desafio ao dizer: a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. O Senhor não está aqui estabelecendo uma lógica para a economia, para o mercado. O Senhor está aqui estabelecendo uma lógica de advertência para dizer: se o coração humano não procura aquilo que ele deve procurar, ele não vai ter, e o pouco que tem, perderá. Por isso, o coração humano precisa procurar sempre mais o que diz respeito à sabedoria, ao bem, à espiritualidade, ao gosto pelos valores, ao sentido plantado no mais profundo de si mesmo para o cultivo da fraternidade e do compromisso com a justiça. Por isso Jesus explica: o coração desse povo se tornou insensível, ouve com má vontade, fecham os olhos para não ver, fecham os ouvidos e por isso não compreendem com o coração. Só na medida em que se compreende com o coração é que se pode converter e viver essa experiência profunda de cura que Deus nos traz na força da sua graça. É preciso escutar. Uma escuta porque é dela e por intermédio dela que o diálogo se estabelece. E Deus nos fala, uma fala amorosa que nos interpela, nos seduz e nos converte. Amados e amadas de Deus, leva-nos a pensar o quanto precisamos multiplicar na nossa vida momentos de silêncio, de um silêncio profundo, para podermos ser considerados e estar na fileira dos felizes, porque os olhos veem e os ouvidos ouvem. Santo Ambrósio termino lembrando: se Deus, nosso Deus, olhar para nosso espírito e se dignar visitar nossa mente, podemos estar certos de que coisa alguma nos revolverá de escuridão. É pelo caminho da escuta, desta escuta, que o Espírito habita em nós, ilumina-nos e nos traz o rosto bonito da verdade para fazer brilhar no rosto de cada um de nós. Vamos pedir a graça de termos um jeito de viver, fruto de uma escuta profunda de Deus, para termos a sabedoria necessária para conduzir a nossa vida e a vida de nossa casa. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira
Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeiro.